Olá, meus queridos sobrinhos, Tio Cris na área trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu irei falar sobre o processo de habilitação. Então, se você está querendo começar o processo, dar início na sua tão sonhada carteira de habilitação e quer ter uma ideia de quanto você vai gastar, como que vai ser o processo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você. Bom, antes de começar a explicação para vocês aqui, gente, eu gostaria de deixar claro que os valores que eu vou falar são referentes ao estado de Minas Gerais, tá? E na data que está sendo gravado esse vídeo, que é 8/5/2024, ok? Por quê? Esse valor ele pode oscilar ou para mais ou para menos. Para poder chegar até esse conteúdo aqui para vocês, eu fiz orçamento em 3 CFCs diferentes, pegando como referência os municípios de Belo Horizonte, Contagem e Betim, tá? No que diz respeito às taxas do Detran, é padrão, você pode entrar lá no site do Detran, conferir, esses valores eles não mudam, tá? Lógico, sofre um reajuste no começo do ano ali e tal, mas é pouca coisa. Agora, onde oscila bastante é aqui, ó, no que diz respeito à parte do CFC. Então fiquem atentos, tá, a esses valores aqui, para depois não falar que, mas esse valor aí tá errado, etc e tal, beleza? Então eu tomando como base isso que eu acabei de falar, ok? Então bora lá. Bom, para começar o processo, dar ali o primeiro passo, a sua tão sonhada carteira de habilitação, a primeira coisa que você precisa fazer é pagar a taxa de inscrição. Essa taxa, gente, hoje no estado de Minas Gerais, ela está no valor de R$ 105,59. Então você vai lá na autoescola e fala, eu quero tirar a carteira. Aí você vai falar então, né, se é categoria A ou categoria B, beleza. Dá início no processo, vai emitir então a guia para você pagar, né, a DAI. Pagou? Ali, a partir do momento que você paga essa taxa, já começa a valer o seu processo, tá? Uma questão bastante comum de cair em prova, inclusive, é qual que é o tempo do permissionário do candidato. Permissionário, gente, é a mesma coisa daquilo que vocês chamam de pauta, tá? Então a pauta do candidato, ela fica ativa no prazo de 12 meses, ou seja, um ano a contar a partir da data que você paga essa taxa aqui, tá? Então dessa taxa em diante, você tem aí um ano para poder finalizar todo o seu processo de habilitação, beleza? Pagou então essa taxa, você vai ser encaminhado para uma clínica credenciada do Detran, onde você vai pagar 2 exames. Então aqui vai ser 2 taxas, que é o exame médico e o exame psicotécnico, no valor de R$ 211,78 cada. Então aqui, gente, olha só, somando os dois, né, vai dar 420 e pouco aqui, mais 105, de cara já foi aqui, ó, R$ 500 só para começar, tá? Então é importante você se programar, ter aí, né, no caso, um fundo de reserva, ter uma referência, porque muita gente, infelizmente, ao longo desses 10 anos como instrutor aí, eu já vi de tudo um pouco dentro de sala, tá, gente? Então eu já vi gente, no caso, que finalizou o processo por falta de dinheiro, gente que desistiu porque não estava preparado, né, financeiramente, ou porque questão de tempo, teve algum imprevisto, enfim. Então se programem certinho, tá? Para não começar, parar e depois você ter o quê? Prejuízo. Porque se você não finaliza o processo dentro desse um ano, depois fica mais complicado. Você precisa pagar taxa para renovar e etc. E aí lá vai mais dinheiro embora. E o dinheiro, na pior das hipóteses, né, a gente ainda recupera. Tempo a gente não recupera. Então se programem certinho aí que o bolso agradece, beleza? Foi lá na clínica, fez então os 2 exames, aí você vai lá para o CFC e vai começar o curso de legislação. O curso de legislação, a média que eu consegui chegar aqui no estado de Minas Gerais, tá, gente, nesses 3 municípios que eu falei, foi no valor de R$ 350, tá? Então pagou lá o curso ele tem a carga horária de 45 horas aulas, sendo dividido da seguinte maneira: 18 aulas de legislação, 16 de direção defensiva, 4 de primeiros socorros, 4 de meio ambiente e 3 de mecânica, fechando então as 45 aulas. Um detalhe, muita gente não sabe disso, tá? Se você tiver lá 60 aulas, mas estiver faltando uma aula de uma disciplina específica, tipo mecânica ou meio ambiente, enquanto você não fechar essa uma aula, você não consegue marcar prova. Tá? Então não é simplesmente assistir 45 aulas e pronto, eu estou pronto para a prova, estou preparado. Não. É 45 aulas distribuído dentro dessa grade aí, tá? Nessas 5 matérias, ok? Finalizou então o curso,
você vai ser certificado, tá? Vai emitir, né, o certificado de conclusão de curso, o que vai te dar o direito de fazer então o quê? A prova. Por que esse valor aqui, ó, tá com um asterisco? Alguns CFCs cobram, né, no caso aí dos candidatos, igual um deles, inclusive, que eu fiz o orçamento aqui, cobra do candidato R$200 para poder fazer a prova, gente. Sim, R$200 para poder fazer a prova. Só que aí que tá. Por isso a importância de se programar, de estudar, se informar, né, direitinho antes de começar o processo, tá? Desses R$200 que está sendo cobrado para poder fazer a prova de legislação, na verdade, você está pagando o valor de R$ 105,59, que é o valor referente à prova, mais R$ 94,41 de taxa do CFC. Sim, você paga quase o valor de outra prova por taxas, vamos dizer assim, administrativas do CFC. É lógico, gente, a autoescola ela tem que ganhar dinheiro, porque senão ela não consegue manter também, né? Mas eu particularmente acho que esse valor aqui é muito alto, tá? Então, se você quiser, por exemplo, marcar a prova por conta própria, eu não sei aí no estado de vocês, mas aqui em Minas Gerais é possível. Você entra no site, né, e consegue você mesmo emitir a guia e pagar a marcação por conta própria. Você já economiza esse valor aqui. Lembrando, isso se você for fazer por etapas, tá, gente? Tem CFC aí que consegue fechar um pacote, então você tem um desconto considerável e aí automaticamente essa taxa aqui, alguns CFCs, ela fica bem pequena ou às vezes ela simplesmente deixa de existir. Então compensa analisar tudo isso antes, beleza? Marcou a prova no caso ela é escrita ou eletrônica, depende aí do município, né? Onde aqui em Minas Gerais ela é composta por 30 questões de múltipla escolha e o candidato ele tem que tirar a pontuação mínima de 21 pontos ou atingir o percentual mínimo de 70%. Passou na prova de legislação, vai então para a próxima etapa, que é a emissão da LADV. A LADV é outra situação, aqui, ó, R$ 79,20 aqui, mais R$ 79,20 aqui, ó, tá vendo? Então tem CFC aí que cobra, né, em média, 150, 180, R$200 de LADV. De novo, você está pagando a taxa do Detran e está pagando também a taxa do CFC, beleza? Mas enfim, emitiu a LADV, licença de aprendizagem e direção veicular, é o documento que permite você dirigir o veículo do CFC, seja o carro, o ônibus, caminhão, a moto. Então, em posse dela, você consegue realizar suas aulas de direção, tá? As aulas de direção, elas são 20 aulas no mínimo e o valor que eu consegui chegar aqui, médio, tá, é de R$ 650 para 10 aulas. 10 aulas, o mínimo é 20, então automaticamente o dobro disso aqui, ou seja, R$ 1.300 só em aula de direção. Feito então as 20 aulas de direção, te dá o direito de marcar o quê? O seu exame prático veicular, o que vocês chamam no popular de exame de direção. Esse exame, para você fazer ele, você vai pagar então o aluguel do veículo, né, de R$ 280 e a taxa do exame, que também é de R$ 105,59, tá? Pagando, no caso, então, essas taxas, você consegue, né, marcar o seu exame de direção, beleza? O exame de direção ele é dividido, no caso da categoria B, em duas etapas, a baliza e a regra de conduta e circulação. Na baliza, são dois examinadores, um fica dentro do carro com você e o outro do lado de fora, tá? Passou na parte da baliza, vai para a regra de conduta. Aí, nessa parte, são os dois examinadores dentro do veículo com vocês. Passou nessa etapa também, aí você vai receber a PPD. Cuidado com isso, tá, gente? Não recebe a carteira, recebe a PPD, Permissão para Dirigir. Ela tem a validade de 1 ano. Enquanto você estiver com ela, você não pode cometer nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou duas médias. Se você cometer qualquer uma dessas infrações, né, automaticamente esse documento ele é cassado, você tem que voltar para a autoescola e fazer todo o processo de novo, tá? Então, quando tiverem com a PPD na mão, cuidado, juízo, porque qualquer deslize, tchau. Aí tem que voltar e começar tudo de novo, ok? Agora,
Ficou com a PPD 1 ano, 1 ano e 1 dia. Pode então pagar lá a guia, que aí sim vai chegar a CNH na casa de vocês, né? A CNH que é a definitiva. Aí sim você está com a Carteira Nacional de Habilitação, ok? Observação, um detalhe. Eu ouço muito essa pergunta em sala, tá? Ah, professor, quem tem a PPD não pode viajar, né? Quem tem PPD não pode pegar BR, quem tem PPD não pode isso, não pode aquilo. Gente, não tem nada disso, tá? A PPD, no campo dela vem escrito, né, inclusive, válido em todo o território nacional. Ou seja, se eu tirar, né, no caso, a carteira hoje, tá? E quiser, aí ela chegou lá na minha residência e tal, eu quero viajar semana que vem para o Rio de Janeiro. Sem problema, tranquilo. Por quê? Válida em todo o território nacional. Existe uma diferença muito grande entre proibir e restringir, tá? Porque entende-se que a pessoa que tem o PPD é uma pessoa o quê? Recém-habilitada. Então ela não tem a mesma experiência que aquela outra pessoa que já dirige há muito tempo, que já tem as maldades de trânsito, já tem, né, aí um reflexo mais apurado, vamos dizer assim. Então, essa dúvida ela é bastante comum, então que fique claro para vocês. Não tem nenhuma proibição quanto a isso, ok? Então pode dirigir, pegar a BR sem problema, tá? Outra dúvida bastante comum. Cris, eu fui lá, fiz o processo, tomei pau, fui reprovado, né? Cada lugar chama aí de uma forma diferente. Eu passei na parte da baliza, mas tomei pau na parte de regra de conduta e circulação. No próximo exame, eu vou ter que fazer a baliza de novo? Sim, vai ter que fazer, gente. Infelizmente, aquele exame ele foi eliminado, tá? Então, quando você é reprovado, automaticamente é zerado. No outro exame, começa tudo de novo, tá? Então, se você não passa nas duas etapas, automaticamente a carteira não vem. Ah, e o exame de moto? O exame de moto, no caso, você tem um circuito, né, onde é distribuído ali entre o labirinto, o cone, a prancha, a rampa, e aí são vários examinadores distribuídos durante essa parte do circuito que vão analisar a sua conduta, né? E se durante todo o processo, todo o circuito, não tiver nenhum acidente de percurso ou você não somar a pontuação superior a 3, automaticamente a carteira também vem, tá? Foi eliminado em qualquer uma dessas etapas, automaticamente perde o exame, tem que começar tudo de novo, tá ok? Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilha, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que assim que eu puder eu deixo o meu feedback para vocês, tá ok? Muito obrigado, gente, e até a próxima.